Olá, pessoal. Continuando a falar desse livro aqui, como ciência, e finalizando então o último historiador que ele vai tratar, que é o Fernand Braudel. Ele nasceu em 1902, faleceu em 1985. O artigo é assinado pelo Diogo Ruiz. Então eu vou pegar do artigo e vou pegar também de referências outras que eu busquei do Fernand Braudel. Então, o Fernando Braudel ele foi um dos principais nomes da escola dos análises, né? Já não é a primeira geração, já é uma outra geração, mas ele é da escola dos análises, e o seu conceito de história é estrutural, multitemporal e interdisciplinar. É interessante observar, o artigo fala sobre isso, que de 1935 a 1937, ele foi professor no curso de Geografia e História da recém-criada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. A USP estava sendo criada dentro de uma perspectiva científica. E aí chamaram professores estrangeiros na área de Geografia e História, chamaram o Fernando Braudel. O Braudel ele propôs que a história deveria ser compreendida em 3 níveis de tempo ou durações que coexistem. O tempo curto ou curta duração, que são os fatos imediatos, eventos políticos, batalhas, decisões de líderes, né? É a história tradicional. Mas para Braudel é a menos importante. No segundo escala de tempo, seria um tempo de média duração, você analisa as estruturas sociais, econômicas, culturais, que se modificam lentamente. Então, aí você vai analisar a economia e a organização social. E numa terceira escala, um tempo longo, chamado tempo de longa duração, que você vai analisar as transformações muito lentas, quase imóveis, como a geografia, o clima, o relevo, as formas de vida. Para o Braudel, esse é o nível mais profundo e decisivo da história. Tem um comentário aqui do Jacques Legoff sobre esse tempo longo aqui. O Jacques Legoff vai dizer o seguinte: repare, isso está na página 311, repare, é verdade que a sua ideia da longa duração do Braudel se apresentou como fecunda, justamente muito fecunda, aos historiadores de hoje. Não esqueçamos, porém, que se lermos muitas obras desses historiadores em confronto com o famoso artigo de Braudel, teremos imediatamente a sensação de que a ideia foi isolada do seu contexto. Qual é o sistema explicativo que Fernando Braudel propõe no seu artigo sobre a longa duração? É que existem ritmos diversos na evolução histórica e que são as relações e os defasamentos entre esses ritmos diversos de evolução que fazem a história. A história para Braudel explica-se com a relação entre as durações e os ritmos. Ele pessoalmente poderia preferir a longa duração, porque é mais descurada pelas razões de que falava a propósito do velho acontecimentalismo. O que me desagrada é que, por razões de vocabulário e por exemplificações sucessivas, alguns grandes historiadores tenham podido fazer crer que essa longa duração corresponde ao imobilismo. Então, essa crítica que o Jacques Legoff faz aos historiadores que entenderam errado o Braudel. Na verdade, essa longa duração é um processo muito lento, quase imóvel, mas não é o imobilismo. Braudel ele defendia uma história total, ou seja, uma história que integrava diversas áreas do conhecimento. E aí vem a sua interdisciplinaridade. Né? Então, ele integrava geografia, economia, sociologia, antropologia, demografia, para entender os processos históricos de forma ampla e completa. Em vez de narrar apenas o que aconteceu e quando, Braudel queria entender como as sociedades funcionavam, quais estruturas sustentavam a vida cotidiana e como essas estruturas mudavam ao longo do tempo. A obra-prima do Fernando Braudel é O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo, na época de Filipe II. Essa obra ele começa estudando a geografia da região, depois analisa a economia, e só então depois fala dos eventos políticos. Ela foi publicada em 1949 e ela rompeu com essa narrativa factual tradicional, propondo uma análise estrutural, multitemporal e interdisciplinar. Braudel ele organiza a narrativa histórica em 3 tempos históricos, uma inovação metodológica radical para sua época. Os fenômenos de longa duração, que vai tratar dos aspectos quase imutáveis, e ali vai falar da geografia, do clima, do meio ambiente. No caso dessa obra, ele vai falar do mar Mediterrâneo, como eixo civilizacional. Braudel inicia sua obra com uma longa descrição do espaço geográfico do Mediterrâneo, argumentando que a geografia condicionou a história.
Ao invés de tratar a geografia como um pano de fundo, Braudel a coloca como agente ativo da história. Embora o livro trate do século XVI, de Filipe II da Espanha, o protagonista real é o Mediterrâneo, com um sistema complexo de interações culturais, econômicas e políticas. A análise desloca o foco do evento para as estruturas e os ritmos profundos da história. Ele cruza dados de economia, geografia, sociologia, demografia e antropologia, rompendo com a visão de história como algo exclusivamente político ou cronológico. Então, a inovação central do livro O Mediterrâneo está em transformar a história em uma ciência das estruturas e das durações múltiplas, rompendo com a visão narrativa, factual e eurocêntrica da história tradicional. Para Braudel, a história não é uma simples cronologia de fatos, mas o estudo das estruturas profundas que moldam as sociedades ao longo do tempo em diferentes ritmos de mudança. É isso. Muito obrigado, então.